Como é bom estar aqui nessa tarde, que responsabilidade, né? Toda vez eu digo, que responsabilidade de estar aqui mencionando a palavra de Deus para vocês. Eu queria que a mídia projetasse aqui o primeiro slide. Eu dividi essa ministração, acredito que uns 4 tópicos, grandes tópicos, né? E o tema dessa ministração é voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. E tem uma expressão na língua inglesa que é chamada day one, não é? Que é dia 1, ou o primeiro dia, não é? Ela usa o inicial dela em contextos comuns como o início de projetos, jornadas ou eventos. Ele marca aquele primeiro dia como um dia especial, o dia onde vai começar, o day one. Usado em contextos como de empresas, mentalidade de crescimento, esporte, disciplina contínua e desenvolvimento pessoal. Com o tempo, a expressão ganhou força no mundo corporativo e ficou mais famosa, né? Ficou famosa com Jeff Bezos. É essa mesma expressão, pastor Eduardo? Com Jeff Bezos, fundador da Amazon. Quem conhece a Amazon aqui? Todo mundo já deve ter uma conta na Amazon, comprou na Amazon, né? E aqui o It's Ours Day One. Ok, teacher? Ou seja, é sempre o primeiro dia. Próximo slide. O significado no mundo corporativo, ele diz nunca acomodar, nunca operar como se já tivesse chegado. Sempre manter a mentalidade de início. Bezos dizia que a empresa deveria viver sempre como se estivesse no day one. Ou seja, mentalidade de começo, fome de crescer, inovação constante, evitar acomodação. Para ele, o contrário seria o quê? Day 2, que é o segundo dia ou os demais dias, né? E significa estagnação, relevância em queda e morte lenta da organização. Eu queria que vocês guardassem essa expressão e o que a gente leu aí, para que a gente pudesse avançar aqui na ministração. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, aqueles que têm aquela marcador da Bíblia, né? Deixa aí que a gente vai demorar um pouquinho aí, uma hora vai sair e vai voltar para aí de novo. Eu não sei vocês, irmãos, mas a nossa condição, antes de nós entregarmos nossa vida a Jesus e antes de sermos transformados por essa palavra, era uma condição muito ruim, não é? Todos os aspectos. Mental, emocional, físico, financeiro, relacionamentos. Era péssimo, terrível. Quem concorda comigo? Quantos salvos nessa tarde aqui tiveram suas vidas transformadas, impactadas? Não foi assim? E em meio a essas transformações, tem hora que até minha irmã passando fotos lá em casa, Saulo achou uma foto tua, mandou para mim, eu disse, esse aí não sou eu não, nem eu me reconheço na foto. Esse aí deve ser outro irmão teu, porque esse aí mesmo não é não. Mas Deus muda por fora, mas também muda por dentro. De fato, começa a mudar por dentro e depois isso começa a afetar outras áreas do lado de fora. Mas, antes espiritualmente falando, nós estávamos numa condição péssima, nós estávamos tidos como inimigos de Deus. E a gente vai ver alguns textos aqui acerca disso. Em Efésios 2, no capítulo 1, quantos abriram? Quem abriu, diga amém. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja que não era a fraqueza, era uma morte espiritual. O grego para morto fala necros, significa necros. Indica alguém sem resposta, sem vida, incapaz de reagir. Ou seja, o homem sem Cristo, ele não está doente, ele está espiritualmente morto. Então, se você encontrar alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, esse homem, essa mulher, ele está espiritualmente morto. Espiritualmente morto. No verso 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Então, existe uma influência espiritual ativa agora mesmo no mundo. O mundo tem um sistema e esse sistema, ele se opõe ao reino de Deus. Amém? Ele se opõe ao reino de Deus. Então, nós não éramos livres, estávamos sendo guiados sem perceber. Essa liberdade que tem se pregado aí fora de fazer o que quer e quando quer, isso não é uma liberdade. Toda liberdade, a verdadeira liberdade, ela tem regras. Amém? O verso 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A carne não é só o corpo, mas a natureza caída. O homem natural vive dominado por desejos, impulsos, pensamentos corrompidos. Não era liberdade, era escravidão disfarçada de escolha. Não era apenas o que fazíamos, era o que éramos. Natureza caída é posição igual a posição de condenação. Passa lá para o verso 12. O verso 12 diz o seguinte: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pior condição não era a pobreza, dor ou problema. O problema era estar longe de Deus. O homem sem Deus pode ter tudo, mas estar vazio. Vocês já viram essa história? Alguém já comentou com você, provavelmente, que, rapaz, eu estou bem, minha família está bem, está tudo ok, está tudo certinho, financeiramente bem, a gente está tudo bem, com saúde. Cara, mas existe algo que está faltando. Quantos já ouviram essa conversa? Existe algo que está faltando, tem um vazio dentro de mim. E às vezes a pessoa nem enxerga esse vazio. Mas quando você chega perto dela e você começa a conversar com ela, interagir com ela e falar sobre as coisas do céu para ela, ela fica com um olho desse tamanho perto de você. É ou não é? Rapaz, a gente tem algo dentro de nós, nós carregamos algo conosco, não é? Então, o Espírito Santo de Deus, mas não é só isso, a nova natureza operando em nós, não é? E você pode orar por pessoas. O simples fato de você orar por pessoas, tem pessoas que são incapazes disso, de orar. Aquilo que para você parece ser bem simples, rapaz, uma oração. Mas a pessoa chega perto de você: ei, tu não é crente? Ora por mim, por favor. Como é bom você ter uma pessoa para chamar que possa orar por você, ou não é? Existe um vazio dentro das pessoas, e esse vazio só se preenche com o Senhor Jesus. Vivíamos em trevas espirituais. Efésios capítulo 5, verso 8. Passa duas páginas aí. Efésios 5, no verso 8. Isso é profundo. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Perceba aqui que o texto não diz que estavam nas trevas. Diz, eram trevas. Isso fala de identidade, não só de ambiente. Perceba que aqui eu estou falando das pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas. Estão dizendo que elas não estavam em trevas, elas eram as próprias trevas. Isso é muito forte, pessoal. Está falando de um lugar, de um ambiente. Está falando de uma identidade que a pessoa tinha antes dela entregar sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perdido é aquele que não sabe o caminho. Perdido não consegue voltar sozinho. Por isso que a salvação não é uma ajuda, a salvação é um resgate. Existem pessoas que estão perdidas, que ela sozinha ela não consegue encontrar o caminho de volta. Eu lembro quando eu era pequeno e ia para a praia, a gente ficava, eu marcava onde minha mãe estava e vinha riscando com o pé de onde ela estava até a água. Sendo que o pessoal passava para lá, passava para cá, passava para lá, passava para cá, e a linha apagava. E quando eu olhava do mar
e olhava aquelas guarda-sóis, né? Todos armados, eu ficava, "Poxa, e agora?" Me perdi. E eu começava a catar da esquerda para a direita onde é que ela estava. E parecia que estava todo mundo igual, vestido a mesma roupa, era a mesma pessoa. E cadê a minha mãe? Eu não tinha capacidade de encontrá-la sozinho. Alguém precisava chegar perto de mim, pegar na minha mão e levar para onde ela estava. E naquela hora eu lembro, como se fosse hoje, não riam, eu comecei a chorar. A gente combinou de vocês não rirem. E o adulto passou, e disse, rapaz, você está chorando por quê? Eu me perdi da minha mãe. Eu disse, calma, a gente vai achar. E ele, maduro, né, começou a me procurar a minha mãe, procurar e achou. E minha mãe, ela deu aquela reclamação de curso. E eu disse a ela que eu tentei, mas eu não consegui. Veja, a pessoa sozinha, ela não vai conseguir. Amém? Ela precisa ser resgatada. É um resgate. Amém? Lá em João, no capítulo 3, no verso 18. É forte. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui ele já está julgado. Aqui ele não vai passar por um julgamento, aqui já está condenado. Amém? A condenação não começa depois, ela já existia. Jesus não veio para condenar, veio para salvar de uma condição já estabelecida. Queria que a mídia colocasse aqui o slide 3. Então aqui, o slide 3. Isso. Então aqui, um resumo de quem somos antes de Jesus. Mortos espiritualmente, queria que vocês lessem comigo. Mortos espiritualmente, escravos do pecado, dominados pelo sistema do mundo, influenciados por Satanás, separados de Deus, sem esperança, condenados e perdidos. Diga, essas pessoas precisam de ajuda. Não é só um problema de comportamento, não era só erro, era natureza caída. Era um problema de natureza. As pessoas precisavam de ajuda, precisavam ser resgatadas. Jesus, ele não veio melhorar o homem, ele veio ressuscitar quem já estava morto. Se essa era a nossa condição, mortos, perdidos, separados, então o que Deus faz a respeito disso? Porque Deus nunca deixou o homem sem resposta. Se essa era a nossa condição, o que foi que Deus fez para que nós saíssemos dela? Em Efésios, volta lá no capítulo 2, no verso 5. Ele diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida, diga vida. Juntamente com Cristo. Deus não reformou, Ele ressuscitou. Salvação não é um ajuste de comportamento, é uma nova vida em Deus. Eu sempre faço essa comparação em relação a um carro. Deus, ele não veio pegar o teu carro e levar para a melhor oficina da cidade e fazer uma manutenção e te entregar ele lavado e polido. Deus, ele veio te dar um carro novo. Ele veio te dar uma vida nova. Uma vida nova, uma vida que nunca existiu antes. A proposta de Deus para mim e para a sua vida, uma vez que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, é para que Ele nos dê uma nova vida. Uma vida nova. Eis que tudo se fez novo. A palavra vida aqui aponta para a vida Zoe, ou Zoe, né? Que é a própria vida de Deus. Deus não só resolveu o problema da morte, Ele nos colocou em uma dimensão, em uma nova dimensão de existência. Cristo nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 19. Aleluia. E diz: a saber
que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, reconciliar aqui é trazer de volta a comunhão. O problema nunca foi Deus se afastando, foi o homem se afastando. Cristo, ele veio para remover essa barreira. Mas não era só a distância, existia uma dívida espiritual. Efésios, no capítulo 1, no verso 7, volta lá. Efésios, capítulo 1, verso 7. Diz assim: no qual temos a redenção, diga redenção, pelo seu sangue. Então, redenção aqui é libertação mediante pagamento. O sangue de Jesus não foi simbólico, foi preço legal. Você não foi solto, você foi comprado. Você não foi solto, você foi comprado. Existia um preço a ser pago, e esse preço foi um preço de sangue, e o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E quando essa dívida foi paga, Deus fez algo ainda maior. Romanos, no capítulo 5, no verso 1. E a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados. Justificar significa declarar justo. Declarar justo não é inocente, é como se você nunca tivesse pecado. Deus não te vê pelo teu passado, Ele te vê pela obra de Cristo. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, quando Jesus olha para você, Ele não vê, 1993, dezembro, eu sei o que você estava fazendo lá. Não é assim. Ele vê a obra de Cristo em você. Vê você sem culpa. Sem culpa. Amém? Aleluia. Mas Deus não parou em nos declarar justo. Ele decidiu nos dar uma nova identidade. João 1,12. A maior posição que você pode receber. João, capítulo 1, no verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Esse poder aí de serem feitos filhos de Deus, esse poder aí é exousia, é um direito legal, uma autoridade. Não é sentimento, é posição no reino do Espírito. Você não é mais criatura tentando chegar perto. Você é filho dentro de casa. Você é filho dentro de casa. Acho interessante isso. Porque um filho dentro de casa, ele tem o quê? Diga: liberdade. Liberdade. Eu lembro quando Saulinho já estava começando a ficar um pouco mais velho. Eu estava na sala e eu vi a zoada. Eu digo: gente, o que é isso? A porta da geladeira. Não é assim não, chegar e abrir a porta da geladeira não, gente. Ô Saulinho, tá fazendo o que aí? Eu vim pegar uma laranja. Aí eu fiz: tá certo. Que é o filho. Ele tem liberdade. É a casa dele. Você, como filho, você tem liberdade de andar dentro da casa do seu pai. Existe uma liberdade para você, como filho. Amém? E como filho, Deus não nos deixou vazio. A Bíblia diz que Ele enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, está lá em Gálatas 6. O Espírito não visita, Ele habita. O Espírito Santo, Ele não veio passar férias em você. Veio passar uma temporada, veranear, um final de semana. Ele veio habitar dentro de você para todo sempre. Aleluia! De uma vez por todas. Você é o endereço do Espírito Santo aqui na terra. Deus conta comigo e com você. Aleluia! 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 O mesmo Espírito, a Bíblia fala, mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos,
esse mesmo Espírito, ele revivifica o vosso corpo mortal. Mas ainda tem mais, porque Deus não só nos salvou do inferno, Ele nos posicionou em autoridade. Cristo nos assentou em posição espiritual elevada. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar aqui é posição de autoridade e descanso. Não estamos tentando vencer, estamos posicionados na vitória. Você não luta por vitória, você a luta a partir da vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Então não foi só sobre sair de algo, foi sobre entrar em uma nova realidade. Cristo nos deu uma nova natureza. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é uma versão melhorada, como eu falei, é uma nova criação. A velha natureza, ela morreu. Diga, morreu. O problema não é mais quem você é renovar a mente para poder viver tudo aquilo que Deus conquistou para você. Amém? Queria que a mídia projetasse aqui o slide 4. Então aqui nós vimos antes de Cristo e agora depois de Jesus Cristo. Eu queria que a gente lesse aqui. Cristo nos deu o quê? Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo pagou o preço, foi a redenção. Cristo nos justificou. Cristo nos fez filhos de Deus. Cristo nos deu o seu Espírito Santo, o Espírito Santo. Cristo nos assentou em posição espiritual elevada. Cristo nos deu uma nova natureza. Aleluia, 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 aleluia. Uma nova natureza. Agora deixa eu te perguntar. Se Cristo fez tudo isso, por que muitos vivem como se nada disso fosse real? Por quê? Muitos vivem como se nada disso fosse real. A nova natureza, o Espírito Santo habitando dentro, uma posição elevada no Senhor, filhos de Deus, poder, exousia, filhos. Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por que algumas pessoas ainda não conseguem viver essa realidade? Aleluia! A obra de Cristo me leva a uma vida com Deus. Se eu entendo o que Cristo fez por mim, eu não consigo mais viver de qualquer jeito. Diga, eu não consigo viver mais de qualquer jeito. Então a revelação da cruz produz ou deve produzir na vida do nascido de novo, do crente, uma resposta. Você precisa responder a isso tudo. Como filho, como nova criatura, como uma pessoa que carrega a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você. Eu e você precisamos dar uma resposta. Eu e você, nós precisamos dar uma resposta. Aleluia. A obra de Cristo me leva à meditação na palavra. A obra de Cristo me leva à busca intensa. A obra de Cristo me leva ao poder. Aleluia. Então compreendemos que a oração, a palavra, a busca, o poder não são esforços para agradar a Deus. São respostas de quem entendeu o que Ele já fez. Eu vou voltar. Então, a obra de Cristo me leva a meditar na palavra. Aquilo que Cristo fez na cruz me faz buscar conhecer quem Ele é. Amém? Me faz ter sede pela palavra. Assim como a costa suspira pelas águas, assim devemos ser nós. Ansiar pelo Senhor, desejar conhecê-lo. Então, antes
A Bíblia fala em Salmo 1:2, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar aqui é ruminar, absorver, internalizar. Não é uma leitura superficial, é um alimento espiritual. Então, quando você vai ler as Escrituras Sagradas, você precisa meditar, ruminar. Certa vez eu vi um grande homem de Deus falar que nós não devemos ler a palavra de Deus como se estivéssemos lendo um gibi. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. A obra de Cristo me leva à busca intensa. A Bíblia fala em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus, ele não se esconde, ele se revela a quem busca. Busca verdadeira envolve tempo, prioridade e entrega. A obra de Cristo me leva ao poder. A Bíblia fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8. Esse poder aqui é dunamis, é capacidade sobrenatural. Não é emoção, é uma habilitação, uma capacitação divina para você operar o poder de Deus aqui na terra. Mas eu pergunto, então, compreendendo que a oração, a palavra, a busca, o poder, não são esforços para agradar a Deus, são respostas de quem entende o que Ele é e o que Ele já fez. Quem Ele é e o que Ele já fez. Quem não entende a cruz, não ora, não lê, não busca, não experimenta o poder. Mas com o passar dos anos, o coração de alguns começam a se distanciar. Vira uma rotina espiritual. A Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Atividade sem presença, forma sem essência. Continuam na igreja, mas desconectados por dentro. Eu lembro quando eu comecei a servir no diaconato, alguns anos atrás, e eu estava ali onde aquela moça está com a máquina fotográfica, e como eu estava sentado, começou o louvor, e a gente ficou em pé, né, na parede, eu e minha esposa, e eu pude observar a igreja adorando ao Senhor. Que visão, irmãos! Um dia você fica assim, começa, quem estiver mais atrás, se posiciona, em vez de estar adorando ao Senhor, tira um minuto e começa a olhar as pessoas. Servir é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Qualquer esfera de atuação, seja no púlpito, fora do púlpito, no diaconato, na segurança, servir ao Senhor é um privilégio. E anos depois, eu estava ali atrás, na liderança do diaconato, e disseram a mim: Saulo, a pia do banheiro quebrou. Eu fiz: certo, eu vou lá. Não vai não, eu vou. Não, quem vai sou eu. Volto para a posição que eu vou lá. E quando eu cheguei lá, eu cheguei na porta do banheiro masculino, e quando eu olhei aquela pia, a cuba, né, no chão, toda estraçalhada, jazia todo duro, lá. E eu parei, olhei assim, disse: caramba, e eu cansado, irmãos, depois de um dia todo de trabalho. E eu olhei para lá, para Cuba, olhei para o banheiro, olhei para o céu, olhei para Cuba de novo. Eu fiquei: Jesus. Eu me abaixei ali, comecei a catar aqueles pedacinhos da Cuba, um por um. E uma voz veio no meu ouvido e disse: cara, tu não precisa disso não. Está ganhando quanto para estar aqui? Não precisa disso não. Aí na hora eu respondi: eu não preciso não, mas o Senhor precisa. E naquela hora entrou o pastor Edgley no banheiro e me viu acocorado pegando os caquinhos da Cuba no chão. Aí disse: e aí, cara, tá bem, sei o quê? Tô bem, pastor. E me deu uma palavra, irmão, sobre isso que está acontecendo aqui hoje. Fica firme, Deus tem um chamado na tua vida. Deus vai te levar a falar para pessoas. E eu: rapaz, e pastor, é. Terminei de catar ali os pedacinhos da Cuba.
e continuei fazendo o serviço para o Senhor e continuo fazendo até hoje. Diga assim, é um privilégio servir ao Senhor. Então nós não podemos deixar que essa rotina das atividades, não é, tragam uma forma e roubem a essência. Continuamos na igreja, continuam na igreja, mas desconectados por dentro. Não se permita isso. Não se deixe se desconectar. E sabe qual é o maior perigo? É o coração se tornar insensível. A Bíblia diz, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24:12. Esfriar aqui é perder o calor, perder a sensibilidade. Isso não acontece de repente, é algo progressivo. O problema não é cair, é se acostumar a ficar distante, desconectado. Eu vi uma ministração do pastor João Roberto sobre esse tema, uma breve explanação que ele fez, e ele falou assim: acabamos nos tornando um tradicional da visão. Admirar o passado ao ponto de celebrar, mas sem vínculo de comprometimento com o presente e nenhuma expectativa para o futuro. Você está desconectado por dentro, fazendo coisas, virou um especialista. Oxe, ministrar, eu desenrolo. Eu sei como é que ministra. Oxe, está abrindo uma porta? Eu sei como é que se abre uma porta. Qualquer um abre uma porta, irmãos. Até um descrente abre uma porta. Mas aí, abrir uma porta de uma maneira ungida, feito, eu já tive aqui pessoas abrindo porta ali, pessoas já entraram chorando porque viu a pessoa abrindo a porta. Como é que pode isso? Receber um abraço. Tem testemunhos aqui de Robertão, todo mundo conhece aqui um diácono bem grandão. Está lá na porta, se ele abraçar um, meu amigo, acabou-se. Pessoas que foram impactadas pelo serviço, não foi nem o pastor, foi pelo serviço da porta. Certa vez eu estava em Campina Grande, um colega meu, amigo meu, levou a gente foi para lá, para a conferência de ministros, pela primeira vez, eu acredito. E a gente lá, pastor Humberto passou no hall do salão, aí sentou, rapaz, como é teu nome? Eu fiz, Saulo, pastor. Saulo. Diga lá, manda bronca. Aí ele fez, como foi conhecer o verbo da vida? Eu fiz, pastor, ele me trouxe, o que foi que te fez permanecer no verbo da vida? Eu disse, pastor, o berçário. Berçário? Olha, a tia do berçário, amém, amém. Mas, berçário, por que o berçário? Mas porque a gente procurava uma igreja para colocar a filha no berçário e não encontrava. E quando chegou aqui, encontrou, ele disse, vai lá no verbo que tem um berçário para poder vocês cultuarem. E quando a gente entregou no berçário, dentro do bebê conforto, a gente pôde, depois de muitos anos, né, ou meses, não sei, um pouco mais, muitos meses, cultuar o Senhor por causa de um serviço que alguém estava prestando de tomar conta da minha filha lá no berçário. Então, assim, pessoas que decidiram não se desconectar, né, e fazer o serviço de maneira como deve ser feito. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Logo no início nós orávamos com mais fome, líamos a Bíblia com mais sede, servíamos sem precisar de reconhecimento, amávamos sem interesse. Isso tudo é muito perigoso. Primeiro você perde tempo com Ele, depois perde o prazer, depois vira rotina, depois vira obrigação. Vocês lembram lá, quando eu botei o primeiro slide, a gente falou do day one, mas falou também do day two, que é o dia seguinte ou os próximos dias, não é? E ele fala da relevância em queda, estagnação, morte lenta da organização. Já o day two espiritual, ou falando do nosso meio, essa rotina em fazer coisas para o Senhor sem a presença dEle, fé sem paixão, serviço sem entrega, relacionamento sem intimidade. É quando a pessoa continua na igreja, mas já não vive o mesmo fogo. Isso é muito perigoso. Aleluia. Aleluia. Embora essa expressão day one não tenha na Bíblia, não é? A gente tem um texto que muito se aproxima disso. Eu queria que a mídia projetasse aqui em Apocalipse, no capítulo 2. João está preso numa ilha vulcânica chamada Patmos.
ele é o terceiro pastor dessa igreja. Primeiro foi Paulo, Paulo deixou Timóteo, e depois foi João, não é? Era um período muito difícil. A cidade de Éfeso, uma cidade muito importante, não é? Aproximadamente 300 mil habitantes. Era uma cidade relevante para aquela época. E o imperador era conhecido como Segundo Nero, porque ele era muito cruel e severo. Era Domiciano. Em Apocalipse 2, no verso 4, eu queria ler a partir do 1. Você está aí com sua Bíblia, abre aí, vamos ler. O livro das Revelações, Apocalipse 2. São 7, do 1 ao 7. Vamos ler um pouco aqui sobre essa igreja. É uma carta à igreja de Éfeso, a visão que João tem. Diz assim, ó: ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Verso 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Até aqui nós vemos característica de uma igreja que está funcionando da maneira correta, não é assim? E o verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que o verso 4, ele fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, às vezes, por muitas vezes, a gente até começa bem algumas coisas com o Senhor, mas a Bíblia fala que nós devemos perseverar. Deus, ele não se alegra naqueles que retrocedem. Amém? Eu percebo aqui que é um alerta do Senhor, não é para a igreja física, mas para a igreja que somos nós, para que nós possamos ficar atento com aquilo que Ele fez, quem éramos, o que Ele fez em nós, não é? E a gente poder manter a alegria que era desde o início, a pegada, o amor, sabe? A importância que a gente dava a cada momento. Eu não sei vocês, mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu corri no centro da cidade, comprei uma Bíblia, era uma Bíblia de estudo para jovem, na época eu era jovem, e da capa verde, durinha, e eu fui estudar, eu li aquilo ali, olha, foi um negócio sério. Eu lia tudo, eu queria saber de tudo, não sei o quê, mas com o tempo, você já vai, João 3,16 de novo. Eu estou me crucificando aqui, viu? Para vocês. Salmo 23, de novo. Uma vez eu vi um grande homem de Deus perguntando se o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já tinha chegado com revelação para mim. Falando para a igreja, né? E a gente começa a se tornar, olhar para a palavra, olhar para a ministração, olhar para a igreja de uma maneira diferente. Eu acho que um grande alerta que o Senhor está dando a essa igreja, acho que serve também para a gente no dia de hoje, é que a gente possa não se permitir com que venha esse espírito de desânimo, sabe? Que de novo, mesma coisa. Eu lembro quando a gente se reunia ali atrás, no diaconato, na liderança, eu dizia: rapaz, eu sei que vocês vieram aqui, é o mesmo fardamento, é o mesmo local, muitas vezes é a mesma pessoa da equipe, é a mesma escala, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não é mais um culto. Daqui a pouco vai acontecer o culto. Porque esse culto que vai acontecer logo mais, não aconteceu mais, não aconteceu ainda. Então, quando a gente vem para esse culto, a gente precisa entender que é algo novo de Deus
para as nossas vidas. Então, já aconteceu comigo, irmãos. Desculpa, eu vou me crucificar de novo. Eu estou colocando a roupa e lá vai eu para a igreja de novo. De novo. E eu preciso estar me policiando nisso. Porque foi aqui onde eu aprendi a palavra da fé. Foi aqui onde eu tive resposta de muitas coisas da minha vida. Foi aqui que nós aprendemos acerca de chamado. Dons ministeriais, dons do Espírito. Onde é que eu ia aprender isso? E porque agora, depois de um certo tempo, eu venho para cá e já venho com a cabeça e a mentalidade diferente. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra-te onde caíste e volta ao primeiro amor. Mas Saulo, e agora que já estou nesse clima já, o que é que eu faço? A Bíblia diz, olha o que ele diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E esse arrependimento aqui é uma mudança de rota. Volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que primeiras obras? Ler como você lia antes. Orar como você orava antes. Eu lembro no início, irmãos, eu estava na sala de casa. Acho que eu não sei se Aninha e Saulinho eram nascidos ainda. Mas a Almarice não estava em casa, eu lembro que eu estava sozinho. Eu comecei a orar. Teve hora quando me aguentei em pé, eu caí no chão da sala. Bufo! E eu estava estudando esse dia, rapaz, nunca mais aconteceu isso. Oro no carro, oro aqui, oro em casa, oro antes de dormir, oro antes da refeição, então sempre orando. Oro em línguas. Mas ei, daquele jeito como foi naquele dia, nunca mais. E eu preciso voltar para esse lugar. Eu preciso voltar para esse lugar. Porque eu preciso dar resposta àquilo que o Senhor me confiou. Preciso dar resposta àquilo que o Senhor me deu para mim. Amém?